A empatia, ela gera milagre na vida da pessoa, irmãos. Cada vez que você foi empático comigo, sem você saber, sem você perceber, você gerou um milagre na gente. E cada vez que você se compadeceu de alguém, você gerou um milagre na vida de uma pessoa. Há poder na empatia. Há muito poder na empatia. E eu penso que se você não for empático, então você é um antipático. Aqui Jesus, ele estava saindo daquele encontro com o centurião em Cafarnaum. Ele estava saindo daqui, Betsaida. Ele sai daqui de Cafarnaum e ele vai para cá, em Naim. Uma cidade que ficava 10 quilômetros de Nazaré. Tudo sorridente. Jesus, um monte de milagre. Aí tinha com ele os discípulos e uma multidão. De repente, irmãos, uma multidão aqui de vida encontra uma outra multidão aqui de morte. Gente rindo e encontrou com gente chorando. Gente de vida encontrou gente de morte. Aí ele se aproxima. Quando se aproxima, na porta da cidade, Jesus, ele vê uma mulher chorando, viúva, tinha acabado de perder um marido e agora perdeu um filho. E o texto vai dizer que Jesus, ele viu aquela mulher chorando, porque a ordem natural das coisas é um filho enterrar uma mãe, não é uma mãe enterrar um filho. E naquele tempo, ela já era viúva, era o filho que ia manter ela. Tudo foi embora na vida dela. Então quando Jesus vê aquela mulher chorando, a minha tradução vai dizer que ele teve íntima compaixão. Ele olhou assim, imagina o rosto assim, olhando para ele assim, íntima compaixão. Na minha tradução aqui foi se compadeceu. E quando ele olhou para ela assim, chorando, entristecida, enlutada, amuada, ele se aproxima dela e fala assim, não chora. Irmãos, você chegou num velório e pediu para a pessoa falar para não chorar? Não chora. Aí de repente ele chegou, olha o que a empatia faz. Ele se colocou a mão no caixão, todo mundo parou de andar. Ele falou, jovem, olha a empatia, proximidade. Olha como que ele ensina a gente. Levanta, eu te digo, levanta. E o texto vai dizer que não precisou ver árvores aqui. Ele levantou. Ele começou a falar, sentou, e Jesus, na empatia, ele pegou o filho e entregou para a mãe. Então, mãe, para de chorar, pode começar a sorrir agora. Que coisa linda. Todos ficaram cheios de temor, começaram a glorificar a Deus. E ela falou assim, um grande profeta passou por aqui. Um grande profeta passou entre nós. Deus visitou a minha família. E a fama de Jesus começou a correr. Vamos ver o que Deus fala com a gente. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim. E com ele iam seus discípulos, uma grande multidão. A empatia, uma pessoa que é empática, ela se aproxima de gente ruim, irmãos. Ela se aproxima dos acrisolados. Ela se aproxima dos tristes, dos chateados, dos destruídos, dos cansados. E Jesus, quando ele sai de Cafarnaum, ele sabia que isso ia acontecer lá em Naim. Porque quem tem empatia, Deus coloca geralmente pessoas empáticas perto de pessoas que estão precisando de um abraço. Só que com ele tinha dois grupos de pessoas, irmãos. Tinha discípulos e multidão. Aqui, nós sempre andaremos perto de discípulos e multidão. Os discípulos são aqueles que estão aprendendo a ter empatia. A multidão é o que só quer ver o que está acontecendo aqui. Eu vou aprender que empatia é estar perto de quem precisa, irmãos.
Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva. Você vai perceber uma coisa: a gente vive num contexto de tanto isolamento. É a minha dor, é o meu problema, não me conta que eu não aguento ouvir o problema dos outros. Mas quem aprendeu a ter empatia, quem aprendeu a amar, quem aprendeu a se colocar no lugar do outro, quem aprendeu a dar um pouco de si para ajudar quem está precisando, a primeira coisa que acontece, ele se aproxima, ele fica perto. Eu vou me aproximar. E quando ele se aproxima, a Bíblia vai dizer que uma grande multidão estava com ela. Porque geralmente em velório tem gente empáticas. Alguns vão para tomar um chá e comer uma bolachinha. Aqui é assim, bolachinha e chá. Onde eu vinha não tinha bolachinha e chá, mas aqui tem. Vai lá com a bolachinha, toma um chá, fica 1 hora, 2 horas. O Wagner fica umas 5 horas, né, Wagner? Você vai até o final, né, Wagner? Do café, né? Por quê? Porque tem uma pessoa destruída ali. E você já percebeu? Quando a pessoa está no caixão e você chega, ela olha, ela começa a chorar. Você sabe disso, né? Por que ela começa a chorar? É pela empatia. É porque você chegou lá para dar um abraço. Isso que é igreja. Igreja é muito mais abraço do que apontar dedo. Isso é igreja. Ele se aproximou, porque diante do coral da morte, o solo da ressurreição chegou ali, moço. Tinha um coral da morte, tinha choro, tinha bramidos, alegria de um lado e choro do outro. O texto vai dizer que, você vai perceber que a esperança, irmãos, esperança brota no desespero. Toda vez que vem um desespero, tem uma porta de esperança ali. No desespero, o príncipe da paz estava passando bem ali, quando o anjo da morte passou também por ali. Nós vamos aprender aqui agora que a empatia é ver e compadecer. O texto santo vai dizer para nós assim: ao vê-la. Você percebe que a empatia não deixa você não ver. Alguns veem a situação como samaritano, que passou um levita, que passou um sacerdote, todo mundo viu, mas um samaritano parou. A empatia faz você olhar para a pessoa assim, ó, eu tenho um problema, às vezes o meu é pior que o dele. Meu problema é pior que o dele, mas eu estou vendo. O texto vai dizer que ele viu e compadeceu. Compadeceu. Algumas traduções vai dizer que ele se moveu, irmãos. Eu penso, irmãos, que quando nós estamos chorando, ajoelhado, clamando, Deus se move com íntima compaixão com você. Diga amém, por favor. Deus se move com íntima compaixão de você. Quando você não está bem, Ele se aproxima. Você nunca sentiu isso? De vocês estarem bem mal, e vocês sentirem um abraço. Porque o que estava acontecendo aqui era a morte de um jovem, a morte de um filho único. É uma das piores dores que existe. Mas Jesus viu, e Jesus está nos ensina a igreja a ver. Quando você vê, igreja, ó, como nós somos igreja, às vezes a gente vê algumas coisas assim, se compadece. As células têm cesta básica, não tem, irmãos? O que é cesta básica? É compaixão. Cesta básica é empatia. Irmãos, tem células aqui que não dão mais cesta, porque perdeu empatia. Porque às vezes uma cesta básica para você não é nada, mas para uma família é tudo. Às vezes na tua casa tem 5 sacos de arroz, e tem uma lá que tem uma mulher clamando para ter uma. Então nós temos empatia. Aí nós reunimos as células e cada um dá um pouquinho. Por que nós damos um pouquinho? Porque nós temos empatia. Porque nós estamos vendo que tem gente precisando.
E eu vou dizer que se você quer ser usado pelo Espírito Santo, você quer ser usado por Deus, experimenta ver e se compadecer. Porque não adianta ver, tem que compadecer. Compadecer é você não ficar só vendo, é você fazer alguma coisa. Faça alguma coisa. A mulher viúva, ela sai para enterrar o seu filho, mas quando Jesus se compadece dela, ela se sente abraçada, irmãos. Em um tempo que o amor de quase todos estão se esfriando, um ato de amor que eu não sei quanto a vocês, mas eu sou mó carentão, pastor. Eu sou mó carentão. Quando eu recebo um ato de amor de alguém, eu ganho o dia, irmãos. Uma palavra de carinho, uma palavra doce. Eu vou dizer para vocês que a maioria de vocês seriam curados com uma palavra boa. Porque a gente vive num tempo de tanta palavra pesada, tanta acusação, tanto achômetro, é tanta palavra de defesa que nós precisamos ter. E quando chega alguém com empatia, você fica olhando assim, mas não mereço isso aí não. É gostoso demais, irmãos. Isso é igreja. Você tem um lugar no mundo que tem que ter um povo com empatia, é a igreja. É a igreja. A igreja fica bruta, nervosa, ferro e fogo. Ferro e fogo. Assim, ó. E se alguém errar então? E se alguém pegar aqui dentro? Não, empatia. E se alguém passar por uma tragédia familiar aqui? Empatia. Quando o filho pródigo, ele voltou, que gastou tudo que tinha, o pai colocou um anel no dedo, colocou roupa nova, colocou sandália, por quê? Empatia. Vem cá, filho. O doente é você, eu sou o curado, eu posso abraçar você. Ele chega curiosamente e ele vai dizer: chora não, filho. Não chora não. Não chora não. Tem coisa para acontecer com você. Quando alguém pega, você está lá chorando, tremendo, e alguém dá um abraço em você e fala assim, ó, fica calmo, vai passar, vai passar. Pode ser um profeta abraçando você ali. Quando ele fala assim, chora não, o que ele está dizendo? Não, eu entendo você, mas vai passar. Você pode chegar essa lágrima que eu estou aqui. Pode chegar a tua lágrima que eu estou aqui. Eu sei que é difícil, está pesado, eu sei que é muito difícil, mas eu estou aqui, você pode parar de chorar. E talvez essa noite Deus pode estar falando isso com a igreja. Pode parar de chorar, eu estou aqui. Estou aqui. Eu tenho algo para fazer com você. Eu tenho algo. Eu tenho capacidade para fazer, para inverter essa situação para você. Então empatia é proximidade, é toque, é carregar, é profetizar também. O texto santo vai dizer que depois aproximou-se, ó, aqui ó, quem tem empatia se aproxima, toca, carrega e profetiza. Quem tem empatia se aproxima. A gente vive num contexto de vida e quando a pessoa está com problema, não quer nem ouvir, cara. Porque geralmente quem está com problema fala bastante. Irmãos, quem gosta de ouvir alguém que fala bastante? Quem tem paciência para ouvir gente assim? O empático. O empático vai olhar aquela pessoa que está precisando falar. Eu tive um dia no gabinete que foi uma pessoa, ficou 3 horas falando sem parar, sem beber água, sem dar fôlego. Assim, eu ficava olhando assim. Eu tenho aquela técnica de pegar na respiração, não dava. Ela falava. Aí quando eu entrava para falar alguma coisa, ela me encobria. E eu ficava assim, nossa, ela está me vencendo. E ela falava, aí eu entendi, ela tem que falar. 3 horas mesmo. E eu ficava assim, ó. E eu entendi que ela estava sendo curada. Aí você sabe o que aconteceu no final, né? Pastor, muito obrigado, estou muito melhor, não fiz nada. Ela se aproximou, ele se aproximou, tocou, e os que carregavam pararam. Sempre tem empatia. A empatia, alguém carrega, alguém se aproxima, alguém toca e alguém profetiza.
Num tempo difícil, alguém vai profetizar para você, ou num tempo difícil, você vai profetizar para alguém. Se você puder, diga ao seu irmão, você vai parar de chorar também. Diga isso aí. Vai dar tudo, fala para ele de novo, você vai dar tudo certo, por favor. Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Diga isso, vai dar tudo certo. Vai dar sim, irmãos, vai dar sim. Nós não vivemos sempre em dor, não. Não é sempre dor, não, irmãos. Tem tempo bom para chegar para nós. Quando Jesus olhou para ela, não chora não tem tempo bom, você está chorando agora. Chorando agora. Daqui a pouco você vai sorrir. Diga isso ao teu irmão, daqui a pouco você vai sorrir. Diga isso, por favor, daqui a pouco você vai sorrir. Ele se aproxima, toca, alguns carregam e diz: jovem, levanta. Levanta, jovem. Eu fico imaginando aquela mãe, irmãos. Eu fico imaginando aquela mãe, o filho coberto, vem alguém que ela não conhece, olha para o filho, ela olhando toda aquela cena. Ele manda ela parar de chorar. Ele fica olhando assim, mas eu vou parar de chorar como? Olha o homem da minha vida que está morto na minha frente, não chora. Ele pega a água e fala: jovem, levanta. Eu fico imaginando aquela mãe olhando aquela cena: jovem, levanta. Quem é esse homem? Quem é esse homem? Levanta, jovem, porque quem tem empatia profetiza sobre a vida de alguém. Quem tem empatia, você vai dizer, na hora da célula, você está vendo alguém, perceba só, irmãos, na célula tem alguém quietinho, todo empático percebe o quietinho. Você não está igual hoje, hein? Você não está bem, né? O que foi? Não, vou falar não. Tá bom, mas estou aqui. Mas ela quer falar. Você tem que, quando você perguntar para alguém o que foi, pergunte umas 3 vezes, porque na primeira geralmente ela vai dar um orgulhinho. Segunda e terceira, pergunte umas 3 vezes, porque ela quer falar. Ela quer falar. Ela não quer ficar guardando para ela, ela quer falar. Fala, filha. Eu estou muito chateado. Fala, filho, pode falar. Aí ela começa a falar: aconteceu coisa na minha casa, estou destruído, e aconteceu isso comigo. E você tem que olhar. A empatia faz isso, não faz você se colocar no lugar daquela pessoa, sentir aquela dor. Você não tem que só ser um ouvinte. Eu estou sentindo o que você está falando. Você pode chorar com os que choram. Você pode enxugar a lágrima dela. Você pode abraçar ela. Você pode dizer: eu estou aqui do teu lado, eu estou aqui orando por você. Isso é igreja, irmãos. Você pode fazer 4 coisas com essa pessoa. Primeiro, você tem que se aproximar dela. Você pode tocar nela. Você pode carregar o peso dela. E você deve profetizar na vida dela. Isso vai passar, filha. Isso que está acontecendo com você vai vir um milagre para você. A nossa igreja está pregando sobre milagre. Eu sei, eu não imagino a dor que você está passando agora, mas eu sei que o meu Deus vai te curar. Eu sei que o meu Deus vai mover esse cativeiro para você. Vai mudar esse cenário na tua vida. Vai mudar, a tua vida vai mudar. Esse momento vai passar. Eu quero que você creia. Eu também já passei por isso. Eu sei o que está passando. Eu sei o que é isso. Eu sei o que é essa dor aí. Passou para mim, vai passar para você também. Eu estou do teu lado. E hoje eu estou chorando aqui, mas amanhã eu vou cantar um hino de vitória com você também. A pessoa ela vai ouvir você falar isso, que isso não tem nada a ver com a vida dela. E ela vai ver você se importando com a dor dela. Isso é um milagre, irmãos. Isso é um milagre. Isso tira a pessoa do suicídio, irmãos. Gente que planeja suicídio, receber uma palavra de empatia, salva aquela pessoa. É muita crítica, é muita palavra pesada. Você quer ver um momento difícil, pastor? Passei aqui, é quando a igreja estava em crise. Quando a igreja fica em crise aqui, tem pouca empatia. Todas as igrejas são assim. A empatia é a solidariedade que é para ser dada no pior momento, igreja. É quando a pessoa está vivendo o pior momento dela, que você pode compadecer dela. Se compadece. É quando ela está errando bastante, muito andando em derrota, compadece, poxa. Mas a empatia tem as suas consequências também. Quando Jesus
ele ministra sobre ela esse nível de empatia, qual foi a consequência? Ele se levantou e sentou. Era para estar amarelinho aqui. Toda vez que você dá uma palavra de amor, de empatia, a pessoa levanta-nos. Diga ao teu irmão, você vai levantar com força, hein? Diga, você vai levantar. Você vai levantar. Ele se levantou, sentou, começou a conversar. A consequência da empatia. Um morto levantou, sentou e conversou. Poder da empatia. Porque a dor nos faz ser mortos também, irmãos. Insensíveis a qualquer tipo de nível de situação, por causa da dor. A dor atropela a gente, a dor faz a nossa mente ficar confusa, os nossos olhos ficam distorcidos, nós não conseguimos ver como você vê, nós não conseguimos sentir como você sente. Você está de fora, você não está de dentro. Quem está de dentro sofre muito, quem está de dentro acha que você está certo, sabe que você está certo, sabe que o caminho é esse, mas ele não consegue, ele só precisa que você dê a mão para ele precisa que você compreenda ele. Não é repreensão, não é palavra dura, não é nada disso. Vem aqui, você vai levantar. Para com isso, você vai levantar, você vai conseguir. Ele levantou, sentou, começou a conversar e Jesus entregou para a mãe. Para de chorar, mãe. Para de chorar, está aqui, ó. Eu falei para você parar de chorar. Está aqui, mãe, ó, aqui, ó. Eu sou o teu Deus. Eu sou o teu Deus, eu sou suficiente. Eu salvo, eu curo. Quando você começa a olhar o ser humano com essa ótica, quando você começa a colocar a lente de Jesus. Um dia meu pastor parou para mim e falou: menino, eu tô percebendo que você está evangelizando muito os jovens. Aí eu falei: tô, pastor. Eu nem sabia o que é essa palavra empatia. Eu percebi que você é bem empático, né, menino? Eu falei que eu achava que era, mas eu não sabia o que era aquilo. Eu estava com vergonha de falar que eu não sabia. Eu falei: pastor, eu acho que eu sou assim. Você vai ser pastor. A primeira vez que ele falou isso, numa casa que ele morava do lado da igreja Batista El Shaddai: você vai ser pastor porque você tem empatia. Eu sabia que negócio de pastor, mas não sabia o que é empatia. Empatia é se compadecer, é ser bondoso com as pessoas. E a empatia, caminhando para o meu final, ela alcança todos ao seu redor, irmãos. Ninguém consegue vencer uma pessoa empática. Ninguém consegue vencer uma pessoa misericordiosa. Ninguém consegue deter uma pessoa que se compadece. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. O milagre da empatia faz as pessoas verem. Olha que bonito que ele fez. Olha que palavra bonita que ela deu. As pessoas ficam cheias de temor. Louva a Deus pela sua vida, hein? Alguém já falou isso para você alguma vez? Eu louvo a Deus pela sua vida, porque eu vi o que você fez, eu vi o que você falou, eu vi o que você sentiu. E ela vai falar assim: um grande profeta se levantou entre nós. E diziam eles: Deus interveio em favor do seu povo. Deus interveio em favor do seu povo com empatia. Deus sente-nos. Deus sente. Às vezes você está aqui na igreja com o teu coração apertadinho, Deus sente com você também. Deus sente essas coisas. Portanto, Palmeiras do Oeste precisa saber o que está acontecendo aqui. Os maiores ganhadores de alma, irmãos, são quem tem empatia pelo perdido. Quando você está numa célula, na tua célula, e você liga na segunda-feira para a pessoa, é porque você tem empatia. Quando você liga para a pessoa: eu percebi que você não estava bem, é porque você tem empatia. Quando você se preocupa quando ela faltou na célula e você liga, é porque você tem empatia. Por que essa palavra é para esse tempo, irmãos? Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Irmãos, a cidade de Palmeiras do Oeste precisa ver que a nossa igreja é uma igreja empática, que nós nos amamos, que nós gostamos de nós mesmos. Se tem uma instituição
que você não pode criticar aí fora é a tua igreja, irmãos. Foi dada uma aula hoje de manhã pelo irmão Joel, que é uma lenda aqui dentro. Como eu respeito o Senhor, irmão Joel, eu respeito o Senhor. O Senhor é o homem que eu mais respeito aqui nessa igreja. E ele falando que nós perdemos muito porque as igrejas se matam, irmãos. É todo mundo falando mal de todo mundo. Membro daqui fala mal da igreja, fala mal do pastor, fala mal de irmão, fala mal de irmã. Isso é horrível, isso é falta de empatia. Você vê uma pessoa lá fora revoltada com não sei o que e começa a criticar um monte de gente aqui porque não tem empatia, é antipático. A igreja deve ser conhecida na cidade como uma igreja que compadece, nos movendo num tempo onde todo mundo está correndo para todos os seus lados, preocupado com as suas coisas, só preocupado com as suas coisas. Às vezes tem uma pessoa que está sentada bem pertinho de você e está numa crise enorme e nós não percebemos. Continua lutando, luta pelos outros, luta por você, luta por mim, luta pela igreja, luta pelo reino, continua lutando, porque isso é empatia. É empatia, a gente vai se compadecer das pessoas. Você recebe essa palavra no teu coração, igreja? Amém? Vamos aplaudir o Senhor por isso então? Amém, Jesus. Vem cá, pastor.